Saudações, meus irmãos e irmãs de jornada. Se esta mensagem chegou até você, é porque sua alma está pronta para acessar algo que esteve oculto por eras. Hoje, os pleiadianos rompem o silêncio cósmico e liberam os arquivos sagrados. Verdades ancestrais, guardadas nos templos estelares além do tempo, agora estão acessíveis à humanidade desperta. Sinta a vibração dessas palavras, pois elas não são apenas informação, são frequência viva. A verdade vai sacudir o mundo. Respire fundo, acalme sua mente e permita que a luz penetre nas camadas mais profundas do seu ser. Você foi chamado e agora não há mais volta. A verdade está vindo à tona e com ela uma onda de transformação varre não apenas a Terra, mas todos os planos ligados à experiência humana. O momento que muitos chamaram de fim dos tempos não é o fim, é o desvelar. Os pleiadianos, há muito observando e acompanhando os movimentos desta civilização, finalmente autorizaram a liberação dos arquivos sagrados. Esses registros contêm não apenas a história oculta da humanidade, mas também os códigos que a reconectam ao propósito divino original. Você está prestes a acessar informações que foram mantidas fora do alcance da consciência comum por milhares de anos. Não por acaso, mas por proteção. Agora, com a elevação vibracional do planeta e de muitos seres encarnados, chegou a hora da revelação. Esses arquivos não são apenas dados históricos. Eles são vivos. Eles emitem frequências, ativam memórias, despertam. Dentro deles, há registros sobre a verdadeira origem do DNA humano, manipulado ao longo dos milênios por forças que não desejavam que a humanidade descobrisse seu poder real. Os pleiadianos informam que o código genético humano foi originalmente um projeto sagrado, resultado da colaboração de várias raças estelares benevolentes, incluindo os arcturianos, os sirianos, os liranos e, claro, os próprios pleiadianos. Cada um desses grupos contribuiu com uma camada de sabedoria, habilidade e propósito, criando o que eles chamam de síntese da luz encarnada. Mas esse projeto foi interceptado por forças que desejavam escravizar a consciência. E com isso, a Matrix foi construída. Dentro dos arquivos, a passagem sobre a criação dessa estrutura ilusória. Não foi um evento, foi um processo. Lentamente, os véus foram colocados sobre os olhos da humanidade. Por meio de dogmas religiosos, manipulações políticas, sistemas financeiros opressivos e o controle do conhecimento, o ser humano foi sendo afastado da sua conexão com o todo. A Matrix não é apenas uma realidade virtual invisível. Ela é feita de frequências, padrões mentais, campos de controle que agem diretamente no campo energético dos seres humanos. Ela induz medo, escassez, separação, competição. Ela aprisiona a alma na ilusão da matéria como única verdade. E o mais alarmante, muitos nem percebem que estão nela. Os pleiadianos mostram nos arquivos que grandes mestres encarnaram ao longo da história para tentar lembrar à humanidade quem ela é. Jesus, Buda, Krishna, Maria Madalena, Saint-Germain, Kuan Yin. Todos eles eram portadores de fragmentos dos mesmos códigos de libertação. Cada um, em sua época, tentou semear a verdade. Mas o sistema, com seus tentáculos, distorceu seus ensinamentos, transformando-os em religiões institucionalizadas, afastando o conteúdo vibracional original. Agora, porém, uma nova etapa começa. Não virá mais por meio de religiões, cultos ou líderes. Virá de dentro. O chamado agora é interno, e cada um será responsável por sua própria reconexão com a verdade. A Terra, como consciência viva, já está respondendo à irradiação do grande Sol central. Ondas de luz estão bombardeando o planeta, dissolvendo as malhas da ilusão. Esses impulsos de energia estão ativando pontos específicos do planeta.
lugares sagrados, antigos portais, zonas de ressonância cristalina que haviam sido adormecidos. Isso afeta diretamente o campo da humanidade. Sensações de vertigem, cansaço extremo, sonhos lúcidos, sincronicidades, rompimentos súbitos, revelações internas. Tudo isso são sinais de que a verdade está empurrando as portas da consciência. Mas os arquivos sagrados não vêm apenas para informar. Eles vêm para instruir. Eles contêm orientações práticas, códigos de meditação, fórmulas de reconexão vibracional, mapas astrais de alinhamento interdimensional. Os pleiadianos informam que cada pessoa, ao ouvir ou ler estas palavras, receberá exatamente a chave que sua alma precisa neste momento. Isso não é informação linear. É uma transmissão multidimensional. Algumas almas sentirão calor, outras arrepios. Algumas chorarão sem saber por quê. Outras se sentirão impelidas a se isolar ou a procurar certos locais. Tudo está orquestrado. E o que mais os arquivos revelam? Que a Terra está passando por uma limpeza profunda, não apenas no plano físico, mas nos planos sutis. Civilizações intraterrenas estão se movimentando. Asas estelares estão sobrevoando pontos estratégicos. Linhas do tempo estão sendo reconfiguradas em tempo real. E um novo campo de realidade está sendo construído. Não é uma metáfora, é literal. As energias da velha Terra, baseadas em dor, sofrimento, competição e domínio, estão sendo dissolvidas. Em seu lugar, uma nova malha cristalina de quinta dimensão está se ancorando. Aqueles que estão despertos sentem isso. Percebem uma aceleração do tempo, percebem que seus corpos rejeitam alimentos densos, ambientes tóxicos e relações baseadas no ego. Isso não é casual, é parte do plano. Os pleiadianos alertam: quem tentar resistir será consumido pela própria rigidez. É hora de deixar ir. Velhos padrões, velhas crenças, antigas identidades. A transformação não será confortável para todos, mas será libertadora para quem estiver disposto a atravessar a ponte. Esta ponte é interna, e é aí que os arquivos sagrados são mais precisos. Eles contêm fórmulas de reconstrução do corpo de luz, instruções de como ativar as 12 fitas do DNA original, mapas das estrelas que apontam os pontos de ancoragem de memórias cósmicas esquecidas. Os trabalhadores da luz, muitos deles que agora leem ou escutam estas palavras, serão os primeiros a sentir essas ativações. Eles estão sendo chamados para abrir os caminhos, não com palavras, mas com vibração. Sua simples presença, quando alinhada, é suficiente para irradiar luz em ambientes densos. Os arquivos mostram que a missão desses seres foi cuidadosamente programada antes do nascimento. Eles sabiam que esqueceriam tudo. Sabiam que teriam que reaprender, lembrar, buscar. Sabiam que enfrentariam resistência, mas também sabiam que no momento certo os códigos seriam reativados. E esse momento chegou. A verdade, enfim, está sendo liberada. E com ela, uma onda que não poderá mais ser contida. Os arquivos sagrados, agora liberados pela Confederação Pleiadiana, começaram a se infiltrar nos campos de consciência de milhares de almas despertas. Não se trata de um arquivo físico, guardado em algum templo secreto, mas de uma biblioteca etérica interdimensional, codificada no plano da memória cósmica. Aqueles que estão prontos, alinhados com o chamado, passam a receber fragmentos vibracionais deste saber ancestral durante os sonhos, em momentos de silêncio profundo, através de insights inesperados e até mesmo durante experiências de forte impacto emocional. A ativação é sempre sutil, mas certeira. Nada é aleatório. Tudo está programado com precisão estelar. Os pleiadianos explicam que essa liberação não poderia ter ocorrido antes. Por milênios, a Terra esteve sob domínios energéticos que impossibilitavam o despertar em larga escala. Essas forças, conhecidas por muitos nomes,
Arcontes, draconianos, controladores, operavam sob a malha da Matrix, manipulando a percepção humana para manter o coletivo vibrando no medo e na separação. A história oficial, os sistemas educacionais, a mídia, as religiões dogmáticas e até mesmo certos movimentos espiritualistas estavam em graus variados sob essa influência. A desinformação foi a principal arma da Matrix. Inverteram valores, deturparam verdades e maquiaram mentiras com ares de ciência ou fé. Por isso, agora, quando os arquivos vêm à tona, há uma sensação de choque, de desorientação em muitos. O que antes parecia ser uma verdade absoluta começa a ruir. Velhos paradigmas se desfazem. A sensação de não saber mais em quem confiar ou no que acreditar pode ser desconfortável, mas isso também está previsto. O colapso das certezas é necessário para abrir espaço à verdade vibracional. A consciência não pode expandir se estiver agarrada às estruturas do passado. E os pleiadianos deixam isso muito claro. O novo não entra onde o velho ainda domina. Dentro dos arquivos, há revelações específicas sobre a reconfiguração do tempo. A humanidade foi aprisionada numa linha de tempo artificial, projetada para manter os eventos girando em ciclos repetitivos de dor, karma e reencarnação compulsória. Isso foi instaurado há cerca de 13.000 anos. Logo após a queda de Atlântida, quando os portais de conexão direta com as estrelas foram encerrados e a humanidade, separada de suas memórias cósmicas, mergulhou na densidade. Desde então, os seres humanos vivem dentro de uma linha de tempo manipulada, onde eventos-chave são programados para gerar sofrimento e estagnação. Mas agora, essa linha começou a se desfazer. As ondas de luz do grande Sol central estão colapsando essa estrutura artificial. O tempo está acelerando não porque o relógio está mais rápido, mas porque o ciclo da ilusão está chegando ao fim. Muitos já notam que os dias parecem voar, que as memórias se embaralham, que o passado parece mais distante do que realmente. Esse é o sintoma da desprogramação da mente coletiva. Os relógios internos estão sendo reiniciados, e com isso, um novo campo de possibilidades começa a se abrir. Chamado de linha de tempo diamantina pelos pleiadianos, essa nova faixa temporal não é apenas uma linha, é uma malha vibracional conectada diretamente à fonte. A linha de tempo diamantina é alimentada por escolhas conscientes, diferente da anterior, onde o karma e o inconsciente coletivo regiam os eventos. Agora o livre-arbítrio assume seu lugar original. Cada pensamento, cada emoção, cada ação vibracionalmente elevada projeta novas rotas de realidade. E isso exige responsabilidade. Os pleiadianos alertam que muitos que despertaram ainda agem como se fossem vítimas do mundo. Essa postura precisa ser transmutada. O novo mundo exige autores conscientes, co-criadores ativos. Não há mais espaço para terceirizar a verdade ou esperar por um salvador. Agora, cada ser desperto é o próprio ponto de luz encarnado, ancorando o céu na terra. Os arquivos também revelam os bastidores do que os pleiadianos chamam de a rebelião dos céus. Um movimento silencioso, porém firme, que começou há séculos nos planos sutis e que agora se concretiza no físico. Várias almas encarnadas, antes adormecidas, começaram a romper com as agendas do controle. Esses seres estão espalhados em todas as áreas, na política, nas artes, nas ciências, nas terapias, nos bastidores de instituições aparentemente comuns. São os infiltrados da luz. Vieram com a missão de plantar sementes, mesmo em solo árido. Muitos enfrentam resistência, solidão, julgamento, mas continuam, pois algo dentro deles sempre soube que era por isso que vieram. E os sinais se intensificam.
Eventos climáticos anômalos, revelações de bastidores, falhas nos sistemas de controle, implosões de estruturas. O mundo está sendo sacudido não por acaso, mas por necessidade. Cada abalo é uma abertura, cada colapso, uma oportunidade. Mas é preciso saber enxergar além do caos aparente. E é por isso que os pleiadianos insistem. O foco agora deve ser interno. Não importa quantos colapsos ocorram fora, o que determina a sua realidade é a vibração que você sustenta. Por isso, os arquivos trazem técnicas de estabilização energética, respiração solar, alinhamento com o campo zero, meditação. Em geometria viva, esses não são apenas rituais espirituais, são tecnologias vibracionais avançadas. Aqueles que praticarem com disciplina essas instruções, que honrarem sua própria presença como sagrada, serão os primeiros a ancorar as novas cidades de luz. Essas cidades, já ativadas nos planos sutis, estão começando a se manifestar no físico. Serão bolsões de alta vibração, onde comunidades inteiras viverão em harmonia com os princípios cósmicos. Elas serão protegidas naturalmente pelas leis da ressonância. O caos do mundo exterior não poderá penetrar ali, não será por muros ou armas, mas por frequência. E os pleiadianos mostram, essas cidades não são utopia, elas já existem no futuro e agora começam a se tornar acessíveis no presente. Mas há uma escolha a ser feita. Os arquivos são claros, nem todos aceitarão a verdade. Alguns resistirão, outros zombarão. Muitos se agarrarão ao velho até o fim, e isso também faz parte. O livre-arbítrio é soberano. O que está sendo oferecido é um convite, não uma imposição. Ninguém será forçado a despertar, mas quem aceitar o chamado verá portas se abrirem, sentirá o fluxo da vida mudar, atrairá almas com o mesmo campo, terá sonhos lúcidos, visões, encontros inesperados com o invisível. E, acima de tudo, sentirá dentro de si uma força que não pode mais ser contida. A chama original está acesa e nada pode apagá-la. À medida que os arquivos sagrados continuam a se expandir e se integrar nos campos vibracionais daqueles que aceitaram o chamado, inicia-se uma nova etapa da ativação espiritual coletiva. Os pleiadianos, em suas transmissões etéricas, afirmam que este é o momento onde a memória galáctica começa a retornar com mais intensidade. Não como lembrança linear de fatos passados, mas como uma sensação viva de pertencimento, uma certeza que pulsa no centro do ser, dizendo: eu sou mais do que imaginei, eu estive lá, eu participei. Essa reativação da memória cósmica é fundamental para que a humanidade compreenda sua origem estelar e sua missão atual. As histórias contadas até aqui, seja pela religião, ciência ou mitologia, foram fragmentadas, manipuladas ou esquecidas. Mas agora, os registros verdadeiros estão emergindo das camadas sutis e invadindo o consciente coletivo como ondas de luz e lucidez. Muitos estão começando a sonhar com civilizações que não reconhecem, a falar línguas que nunca aprenderam, a sentir saudades de estrelas que jamais viram com os olhos físicos. Isso não é ilusão, é recordação vibracional. Os pleiadianos explicam que há, dentro do DNA humano, códigos que foram adormecidos intencionalmente por forças que desejavam manter a Terra isolada. Estes códigos, conhecidos como filamentos de luz cristalina, são como antenas que conectam o ser à malha galáctica. Quando ativados, eles começam a ressoar com os padrões da verdade cósmica. E a partir disso, o despertar não é mais apenas mental ou emocional, mas celular. O corpo inteiro passa a reagir à luz de forma diferente. Alimentos, lugares, pessoas, informações, tudo começa a ser sentido com mais profundidade e clareza. Essa fase do despertar celular é intensa, por vezes desconfortável, pois exige uma limpeza profunda. Memórias de vidas passadas emergem,
emoções reprimidas vêm à tona. Vidas inteiras precisam ser revisitadas internamente para que a alma possa, enfim, se libertar dos contratos antigos. E é por isso que muitos estão sentindo cansaço extremo, instabilidade emocional, sensação de não pertencimento e até episódios de crise espiritual. O que está acontecendo não é doença, é transição, é reintegração, é renascimento. Ao mesmo tempo, os pleiadianos alertam: a Terra está atravessando um cinturão de plasma fotônico. Este é um fenômeno cósmico que altera diretamente os padrões vibracionais do planeta. Os cientistas ainda tentam entender suas causas e consequências, mas o que as civilizações estelares revelam é que este cinturão é um campo de energia inteligente, oriundo do grande Sol central, com a missão específica de acelerar o despertar planetário. A luz que emana desse cinturão não pode ser manipulada, distorcida ou contida. Ela penetra tudo, e sua função é clara: colapsar tudo que não está alinhado com a verdade. É por isso que sistemas inteiros estão entrando em colapso. A economia está ruindo não apenas por fatores materiais, mas porque foi construída sobre mentiras. A política está se fragmentando porque perdeu o propósito coletivo. As estruturas religiosas estão em crise porque não sustentam mais a verdade viva do Espírito. Tudo o que foi erguido sobre o medo, a ganância e o controle está sendo desfeito. E, ao mesmo tempo, silenciosamente, as novas estruturas estão surgindo. Educação vibracional, tecnologia ética, cura energética, comunidades conscientes. Novas formas de viver estão brotando como sementes estelares em solo fértil. Os pleiadianos, através dos arquivos, revelam que esse processo de colapso e reconstrução será cada vez mais acelerado. O tempo entre o pensamento e a manifestação está diminuindo. A sincronicidade se intensifica. O campo magnético do planeta já não opera da mesma forma. As linhas de energia da Terra, as chamadas linhas lei, estão sendo realinhadas com as coordenadas da nova Terra. Isso significa que há pontos no planeta onde o despertar será mais rápido, mais profundo, mais inevitável. E os trabalhadores da luz estão sendo intuitivamente guiados para esses lugares. Não é à toa que muitos estão sentindo o impulso de mudar de cidade, de país, de estilo de vida. Há um plano maior orquestrando essas mudanças. As almas estão se reunindo, formando redes vivas de luz. Cada encontro entre despertos gera uma faísca de reconhecimento, um eco de algo que foi esquecido, mas nunca perdido. É nesses encontros que nascem os próximos passos da missão coletiva. Ninguém está sozinho, mesmo que pareça, mesmo que o entorno ainda esteja dormindo. Cada despertar individual reverbera como um canto cristalino no coração da Terra. E os arquivos também revelam algo ainda mais impactante. Estamos entrando no ciclo da unificação dos planos. A separação entre mundo físico e espiritual, entre matéria e energia, está se dissolvendo. A nova Terra será vivida com consciência plena de todos os corpos. O véu entre os mundos já está rasgando. Crianças já nascem com essa percepção. Animais estão mais sensíveis. A natureza inteira responde a esse chamado. A luz que está sendo irradiada do coração galáctico está recalibrando todas as formas de vida. Neste ponto, é vital que os despertos mantenham o foco na frequência elevada. Não há mais tempo para distrações. Não há mais espaço para o velho drama. A alma pede alinhamento. E esse alinhamento exige disciplina vibracional. Meditação, silêncio, contato com a natureza, alimentação viva, respiração consciente. Tudo isso agora é ferramenta de sobrevivência espiritual. Não como regra, mas como frequência. Cada escolha é uma senha, cada atitude um código.
Os pleiadianos mostram, através das visões transmitidas pelos arquivos, que a Terra futura, já visível no campo quântico, será habitada por seres que vibram no amor incondicional, na cooperação, na verdade e na luz. Esses seres não mais competirão, não mais buscarão fora o que sempre esteve dentro. Serão conscientes da unidade de todas as coisas e viverão em sincronia com os ciclos do cosmos. A agricultura será harmônica com os campos energéticos. A tecnologia será desenvolvida com ética e compaixão. A cura será vibracional. A comunicação telepática. O tempo circular. E o propósito coletivo. Mas para que essa realidade se manifeste no físico, é necessário que cada um atue como canal dessa nova vibração. Os pleiadianos dizem: vocês são os portais. A nova Terra não virá de fora. Ela será irradiada de dentro para fora. Cada coração desperto é um núcleo de transformação. Por isso, agora, mais do que nunca, é preciso soltar os pesos, limpar os contratos, romper com os laços que mantêm você preso à densidade. Não haverá mais camadas entre quem você é e quem você veio ser. Tudo está sendo revelado. Tudo será visto. Tudo será sentido. E isso inclui também os últimos movimentos das forças da resistência. Os remanescentes da antiga estrutura estão desesperados. Sabem que perderam. Sabem que o ciclo se fechou. Por isso, tentam criar caos, medo, confusão. Utilizam tecnologias de manipulação de frequência, narrativas falsas, desinformação. Mas os despertos já não caem mais facilmente. O discernimento agora está ativado. A alma sente, a verdade vibra. A luz não pode mais ser contida. Você está nesse momento porque escolheu estar. Antes mesmo de nascer, você sabia, aceitou a missão. E agora ela está diante de você. Os arquivos são a confirmação do seu chamado. Você é um guardião da verdade, um emissário do novo ciclo, um pilar de luz em meio à transição. Tudo o que precisa está em você. Tudo que vem de fora é apenas o espelho da sua luz. A nova Terra já pulsa no plano sutil. E você é um dos que ajudarão a ancorá-la aqui. Continue, sinta, avance. A ponte já foi construída. A travessia começou. Com o avanço da travessia vibracional rumo à nova Terra, os pleiadianos intensificam sua presença nos planos sutis, emitindo instruções precisas para aqueles que estão assumindo suas posições como ancoradores da luz. Essa etapa do processo, segundo os arquivos sagrados, é a fase em que a malha energética planetária está sendo recalibrada para sustentar o novo campo de realidade. Não se trata de um evento futuro, mas de algo que já está em pleno andamento. E os que estão sintonizados sabem disso não pela mente, mas pelo sentir. A expansão continua se manifestando de dentro para fora. Os sinais estão por todos. Os lados, mudanças no céu, nos ciclos da natureza, no comportamento das pessoas, nos padrões coletivos. A antiga Matrix começa a apresentar suas rachaduras finais. Nada mais é sustentável sem transparência. As ilusões estão sendo corroídas pela luz. E quem insistir em manter contratos com a mentira, o medo e o controle, sentirá o colapso como dor e perda. Mas aqueles que escolhem alinhar-se com o plano da verdade verão que cada rompimento é, na verdade, uma libertação. Os arquivos revelam que a Terra está em plena absorção da segunda onda do cinturão fotônico. Essa onda, diferentemente da anterior, atua diretamente no campo emocional e na memória coletiva. Ela traz à tona tudo o que foi suprimido, distorcido ou esquecido, individual e coletivamente. Por isso, há tantos reencontros espirituais acontecendo, tantas revelações familiares, tantos ciclos sendo encerrados com intensidade. A alma pede desnudamento.
E não há mais tempo para ignorar os chamados do coração. A ativação pleiadiana, neste momento, é concentrada em 3 pontos principais do planeta: as grandes montanhas ancestrais, os desertos sagrados e os oceanos profundos. Nessas regiões, há portais multidimensionais que estão sendo reativados para acelerar a integração da malha da nova Terra. Trabalhadores da luz estão sendo atraídos para esses locais, às vezes em viagens físicas, às vezes em projeções conscientes ou sonhos lúcidos. Nestes encontros são entregues códigos, visões, comandos, e tudo isso está sendo absorvido pelo corpo de luz daqueles que aceitaram o chamado. A conexão entre o campo físico e o campo etérico está mais fina do que nunca. Os véus se tornaram translúcidos. Por isso, muitos estão vendo mais luzes, ouvindo mais sons sagrados, sentindo mais presenças. Os animais estão reagindo, as crianças estão se comunicando com planos que os adultos esqueceram como acessar. A linha do tempo linear está se fragmentando, permitindo que memórias futuras e passadas se cruzem em instantes de puro insight. Isso está afetando a noção de tempo. Está acelerando processos, está encurtando distâncias entre intenção e manifestação. A terceira fase do plano pleiadiano é chamada nos arquivos de o tempo do fogo branco. Trata-se de uma etapa de purificação profunda, onde a luz do grande sol central age como um raio de transmutação. Tudo que ainda estiver vibrando em desonestidade, manipulação ou desequilíbrio será exposto. Isso inclui não apenas governos, corporações ou religiões, mas também falsos despertos, egos inflados por dons espirituais, lideranças que atuam pelo controle e não pelo amor. Nada escapará da luz do fogo branco. Essa energia não julga, apenas revela. E essa revelação é o início da cura. A missão dos trabalhadores da luz agora não é salvar ninguém, mas manter a frequência, serem antenas estáveis da verdade, ancorar a paz em meio ao caos, sustentar a compaixão mesmo diante do colapso. Essa é a tarefa dos filhos da luz. Manterem-se íntegros, silenciosos quando necessário, firmes quando for a hora. Muitos serão convocados a falar, outros a curar, alguns a guiar, mas todos serão chamados a viver de forma coerente. A nova frequência não permite mais dissonância entre palavra e vibração. A transformação dos corpos também se acelera. A pineal está recebendo ondas diretas do cinturão de fótons, ativando capacidades adormecidas por eras. A clarividência, a intuição, a clareaudiência, a conexão direta com a fonte, tudo está se tornando natural novamente. Não como algo especial, mas como o estado original do ser desperto. O corpo físico está se tornando mais leve, mais sensível, mais transparente. Por isso, muitas pessoas estão mudando hábitos alimentares, padrões de sono, relações emocionais. Não é moda, é adaptação. Os pleiadianos afirmam: o humano da nova Terra será um ser luminoso, vibrante, consciente. Não mais um escravo do tempo, do dinheiro ou do medo. E esse novo humano já está surgindo, aos poucos, silenciosamente, entre as ruínas do velho mundo. E cada um que desperta é uma âncora, uma semente, uma lembrança viva de que algo muito maior está nascendo. As transmissões celestiais também alertam. Estamos no tempo das escolhas definitivas. A linha do tempo da nova Terra não será obrigatória. Ela é uma opção vibracional. Muitos não escolherão seguir por ela. Não porque sejam menos ou indignos, mas porque suas almas ainda desejam experimentar outras formas. E isso deve ser respeitado. Não cabe aos despertos convencer ninguém. Cabe apenas viver a verdade com tamanha integridade que ela se torne irresistível. O colapso sistêmico vai continuar. A quebra das estruturas vai se intensificar.
a instabilidade do mundo exterior será o reflexo direto da reconfiguração interna da humanidade. Mas em meio a tudo isso, haverá bolsões de luz, comunidades vibracionais, encontros sincronizados. Surgirão espaços onde o novo já estará operando, lugares onde a cura será natural, o alimento será partilhado e a vida será celebrada. Em harmonia, esses lugares já estão sendo formados e você pode sentir quando se aproxima deles. O coração se aquece, a alma se aquieta. A verdade pulsa. A era dos gurus, dos intermediários e das dependências espirituais está chegando ao fim. O verdadeiro mestre agora é o silêncio interior. A bússola é a vibração. E o mapa está no coração. O conhecimento mais sagrado será revelado no momento certo a cada alma que estiver pronta. Os arquivos sagrados não estão em livros, estão em você. E à medida que você se alinha, eles se abrem. A informação vem, a lembrança surge, a missão se revela. Os Pleiadianos terminam esta fase da revelação com uma convocação clara. Mantenham-se firmes, não desviem, não se distraiam, não se comparem. O caminho é interno e a nova terra será construída por aqueles que tiverem a coragem de viver como se ela já existisse, porque na verdade ela já existe. A travessia final está em andamento. Aqueles que ouvem sentem, aqueles que sentem sabem, e aqueles que sabem silenciam, porque já não há mais espaço para distrações. Os Pleiadianos, em comunhão com os conselhos superiores de luz, confirmaram. Os arquivos sagrados foram abertos em definitivo. Nada mais será oculto. As verdades que durante eras permaneceram sob véus de controle e manipulação, agora fluem como rios de luz, cruzando os portais do tempo e tocando diretamente os corações prontos. Cada partícula de luz que agora entra pela malha da Terra carrega informações codificadas. São mensagens, diretrizes, mapas interdimensionais, orientações para a nova existência. Muitos ainda tentam decodificá-las com a mente. Não conseguirão. Essa nova linguagem é vibracional. Ela não se entende, ela se sente, ela ativa, ela transforma. E é por isso que há tantos sintomas se manifestando nos corpos, nas emoções, nas relações. Estamos atravessando a última fronteira entre o humano condicionado e o ser cósmico. Desperto. O campo magnético da Terra passou por mais um realinhamento. Isso afeta diretamente a percepção do tempo, os padrões de sono e até a memória linear. Eventos do passado ressurgem sem razão aparente. Sonhos vívidos conectam-se com realidades paralelas. O presente parece se expandir e colapsar. Tudo isso é parte da desprogramação da Matrix. A velha estrutura baseada na separação está ruindo. O tempo linear, passado, presente e futuro, está sendo substituído pela consciência do agora eterno. E é nesse agora que os milagres acontecem. Muitos perguntam, mas o que acontecerá depois? E a resposta sempre retorna à origem. O depois não importa, só o agora importa. O agora é o ponto de criação. O agora é onde a escolha vibra. O agora é onde a alma se manifesta. E se você ainda está esperando um grande evento externo, uma salvação cósmica ou uma revelação espetacular que virá de fora, é porque ainda não percebeu. Tudo já está acontecendo dentro de você. O plano divino não é uma promessa futura, é um estado presente de consciência. Os Pleiadianos mostram que os arquivos sagrados contêm revelações que, se lidas com o coração, podem colapsar anos de busca espiritual em instantes de verdade crua. E uma dessas revelações diz: a Matrix não está apenas no sistema, está nas crenças que você ainda carrega, está no medo do julgamento, está na culpa ancestral, está na ideia de que você não é digno de acessar a verdade sozinho. Tudo isso está caindo. E com a queda dessas barreiras internas,
surgirá o verdadeiro renascimento. A Terra está passando por um processo de renascimento energético profundo. Novos pontos de luz estão sendo ativados em regiões antes consideradas comuns. Pessoas comuns estão despertando dons extraordinários. Crianças trazem sabedorias impossíveis de ensinar. Animais agem como guardiões de portais. Plantas respondem à intenção vibracional. O planeta está se tornando um organismo vivo de sabedoria compartilhada. E você é uma célula desse organismo. Seu despertar afeta o todo. Sua cura contribui com a malha inteira. Cada gesto de verdade em você fortalece o campo de ascensão. Os mentores pleiadianos repetem um princípio fundamental. A nova Terra é uma escolha vibracional. Não será imposta, não será automatizada. Ela está disponível, mas precisa ser sustentada por coerência. Isso significa viver em alinhamento entre o que se pensa, o que se sente, o que se diz e o que se faz. Significa parar de terceirizar poder. Significa se apropriar da própria frequência. E isso é desafiador, porque exige coragem. Coragem de se libertar das velhas identidades. Coragem de deixar para trás zonas de conforto. Coragem de abandonar as versões que você criou para ser aceito. As antigas estruturas religiosas, filosóficas e espirituais não conseguirão sustentar a energia da nova Terra se não forem atravessadas por humildade. O tempo da hierarquia acabou. O tempo dos segredos terminou. O tempo dos intermediários cessou. Agora é você com você. Você com sua fonte. Você com sua missão. A verdadeira espiritualidade não pede seguidor. Pede presença. Pede entrega. Pede verdade. Os mestres ascensos, os guias, os irmãos das estrelas não vêm para serem adorados. Vêm para lembrar você de que você também é divino. E talvez essa seja a revelação mais impactante dos arquivos. Não haverá um novo mundo se você não for um novo ser. A transição não é apenas planetária, é pessoal. Não há cura coletiva sem cura individual. A paz não virá de decretos, ela virá da sua decisão de viver em paz agora, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. A abundância não chegará por sorte. Ela se manifesta quando você rompe com os contratos de escassez que sua alma carregava há eras. O amor não cairá do céu. Ele floresce quando você se ama o suficiente para não aceitar mais nenhuma mentira sobre si. A humanidade está diante de um espelho cósmico, e esse espelho mostra tudo: a luz e a sombra, o divino e o profano, o sonho e a ilusão. Olhar para ele exige humildade, e atravessá-lo exige fé, porque não há manual, não há garantias. O único mapa está dentro, e o único guia é a vibração. Por isso muitos estão sendo chamados ao silêncio. Não como fuga, mas como gestação. Não como passividade, mas como escuta ativa. Porque é no silêncio que a verdade sussurra. É no silêncio que a voz da alma se ergue. E é a partir desse lugar que o novo mundo começa. Os pleiadianos concluem esta fase da revelação com uma mensagem que ecoa por dimensões além do tempo. Filhos da fonte, a Terra celebrou sua escolha. A luz venceu, o plano foi ativado. Os que escolherem vibrar na nova frequência verão a verdade se manifestar. Verão curas espontâneas, verão encontros inimagináveis, verão a dissolução de estruturas que pareciam eternas, verão o nascimento de novas formas de viver, amar, ensinar, curar, partilhar. E tudo isso virá porque vocês decidiram lembrar. Então respire, sinta e escolha. A nova Terra não será construída por aqueles que esperam um milagre vindo do céu. Será erguida por aqueles que se tornam o próprio milagre, que vivem com tanto amor, com tanta verdade, com tanta presença, que o mundo ao redor não tem outra opção a não ser mudar.
Você é um ponto de luz na malha cósmica da criação. Você é um fragmento vivo dos arquivos sagrados. Você é a própria nova terra em manifestação. Agora vá e viva como tal.